Minha namorada disse: "Você não é minha prioridade." Então, eu sumi e fui embora. Agora ela está falida, sem casa e implorando para eu voltar. Tenho guardado essa história há um tempo. Mas foda-se, hora de botar tudo para fora. Aviso justo, e isso vai ser longo. Olhando para trás agora, eu fui o maior otário do mundo. Os sinais de que meu relacionamento era uma porcaria estavam literalmente por toda parte. Mas eu estava tão cego de amor que não vi nenhum. Clássico comportamento de trouxa, eu sei. Desde o primeiro dia, Melissa se tornou meu mundo inteiro. Tenho 27 anos, ela tem 25, e nos conhecemos na festa de inauguração da casa de um amigo meu. Normalmente, sou o tipo de cara cuidadoso, nunca aquele que pula de cabeça em um relacionamento sem pensar. Sempre fui aquele cara que analisa, pesa os prós e os contras. Mas com a Melissa, encara, que se dane. Ela tinha um jeito de me puxar para perto que eu simplesmente não conseguia resistir. E o pior, sem nem precisar se esforçar. Foi isso que tornou tudo tão perigoso. Ela me fazia rir como ninguém mais. O senso de humor dela era bizarro, mas se encaixava perfeitamente com o meu. Ela fazia uma noite aleatória de terça-feira parecer um feriado. E, claro, ela era incrivelmente linda, o que só ajudava. Do tipo que faz seus amigos mandarem mensagem perguntando: "Caralho, mano, como você conseguiu ela, depois de conhecê-la pela primeira vez?" Então, como eu estava completamente vidrado nela, fui com tudo, sem freio. Nada de me segurar. Sempre a coloquei em primeiro lugar. Não importava se eu estava trabalhando 12 horas por dia ou se tinha algo importante para fazer. Se ela precisava de mim, eu largava tudo e ia até ela. A promoção que eu estava mirando? Deixei passar porque ela queria viajar no fim de semana com os amigos. A despedida de solteiro do meu melhor amigo? Saí cedo porque ela não estava se sentindo bem e queria que eu fosse até lá. Eu prestava atenção a todos os pequenos detalhes sobre ela. Comida favorita, como gostava do café, quais filmes a faziam chorar a qualquer um com cachorro, de que lado da cama precisava dormir. Sempre o lado direito. E sempre com o ventilador ligado. Na velocidade média. Eu planejava encontro surpresa, comprava presentes pensados, não só em aniversários, mas também em quartas-feiras aleatórias, só para mostrar que estava pensando nela. Ela era a primeira coisa em que eu pensava de manhã. Eu basicamente construí minha vida inteira ao redor dela. Minhas escolhas, meu tempo, meus planos para o futuro, tudo girava em torno dela. Eu até estava pesquisando anéis de noivado, achando que ela era a escolhida. E por muito tempo, acreditei que ela estava tão investida nisso quanto eu. Essa foi a mentira que eu me contava. A verdade fria e dura? Ela nunca demonstrou a mesma energia que eu colocava nesse relacionamento ridículo. Ela só gostava de ser minha e de receber atenção. No começo do namoro, era tudo maravilhoso. Ficamos juntos por 2 anos antes de tudo desmoronar. Ela se mudou para minha casa depois de 1 ano de namoro. A casa que eu comprei e na qual eu pagava a hipoteca. Eu bancava tudo, hipoteca, contas, compras, até o seguro do carro dela e a conta do celular. Eu ainda ajudava a pagar a faculdade dela. Ela estava terminando o curso e trabalhava meio período em uma cafeteria, então pensei que estava investindo no nosso futuro juntos. É só temporário, me dizia. Quando ela se formasse e conseguisse um emprego de verdade, tudo se equilibraria. Soiler e nunca se equilibrou. No início, era tudo incrível. Melissa era engraçada, carinhosa, cheia de energia. Passávamos os finais de semana explorando novos lugares, maratonando séries, transando como coelhos, só curtindo a vida juntos. Mas então as coisas começaram a mudar. E eu fui burro o suficiente para não perceber. É bizarro como você pode ignorar tantos sinais vermelhos quando está usando óculos cor-de-rosa. Tipo o fato de que ela nunca se ofereceu para pagar nada, mesmo quando os pais mandavam dinheiro para ela. Ou quando ela falava sobre a casa dela e a cozinha dela, sendo que eu pagava por tudo. Ou quando ela fazia comentários sobre meus amigos serem chatos ou sobre meu trabalho ser corporativo demais, enquanto felizmente gastava o dinheiro vindo desse mesmo trabalho corporativo. A pior parte? Ela adorava dizer para todo mundo como eu era um namorado incrível. Postava textos enormes no Instagram sobre como ela era sortuda, sobre como eu era o melhor namorado do mundo. Com fotos dos presentes que eu dava, das viagens que eu pagava. As amigas dela achavam que eu era incrível, meus amigos achavam que ela era incrível. Todo mundo achava que éramos o casal perfeito. Mas, por trás das portas fechadas, a verdade era outra. E eu era cego demais para enxergar. Ficava inventando desculpas para ela. Quando ela cancelava planos com minha família para sair com as amigas, eu pensava, ela só é independente. Quando ela gastava centenas em roupas, mas esquecia de ajudar com as compras da casa, eu dizia, ela ainda está aprendendo a lidar com a vida adulta.
Quando ela revirava os olhos para coisas que eram importantes para mim, eu me convencia em termos apenas interesses diferentes. Eu criava desculpas porque não queria encarar a verdade. Que talvez, só talvez, eu amasse muito mais do que ela me amava. E o pior, não era como se ela fosse uma vilã maquiavélica tramando tudo isso. Ela não estava girando um bigode de vilão, planejando como me sugar. Ela só recebia. E eu só dava. Repetidamente. Esse virou o nosso padrão. Ela esperava que eu desse tudo e eu esperava nada em troca. Isso é o foda do amor. Às vezes, você se convence de que é assim que tem que ser. Os sinais não eram enormes bandeiras vermelhas esfregadas na minha cara no começo. Eram pequenas coisas que eu escolhi ignorar porque não queria aceitar que estava sendo feito de idiota. No começo, Melissa começou a ficar mais distante. Não de forma óbvia, só pequenas coisas que eu ignorava. Tipo parar de me esperar para jantar, mesmo sabendo que eu estava a caminho de casa. Ou ficar grudada no celular o tempo todo enquanto estávamos juntos, rindo de coisas que outras pessoas mandavam, sem nem prestar atenção no que eu dizia. Eu falava sobre o meu dia e, quando olhava para ela, percebia que os olhos não tinham saído da tela do celular nenhuma vez. E então, ela começou a sair muito mais. Algo entre 3 a 4 vezes por semana a mais. Ela dizia que estava saindo com as amigas ou que tinha grupo de estudo. E no começo, eu não pensei muito sobre isso. Quer dizer, ela tem direito à própria vida, certo? Eu não sou um babaca controlador. Mas isso virou um padrão bem rápido. Fins de semana, noites durante a semana, tardes aleatórias. Eu chegava em casa depois de um dia de trabalho de 10 horas, animado para passar um tempo com ela, só para encontrar uma casa vazia e uma mensagem meia boca dizendo, em sair com as amigas, não me espere acordado. Quando ela voltava, ou ficava no celular ou ia direto para a cama, dizendo que estava exausta. Sem um como foi seu dia, sem abraço, sem carinho, sem nada. A parte mais fodida? Eu ainda fazia tudo em casa. Cozinhava, limpava, lavava roupa, fazia compras, pagava todas as contas. Enquanto isso, ela vivia de graça, sem pagar um centavo, fazendo o que bem entendia, quando queria. E eu simplesmente deixava isso acontecer. Tentei conversar uma vez, fiquei calmo e tudo mais, disse que sentia que a gente não estava mais se conectando. Ela descartou com um papo furado de eu só preciso de um tempo para mim. Eu estava exagerando? Eu estava me matando para sustentar essa relação, trabalhando mais de 50 horas por semana. E, de alguma forma, o problema era eu por querer sentir que ainda havia conexão entre nós? Mas eu não queria parecer pegajoso ou controlador. Então, como um idiota, deixei para lá. E só piorou. Eu acordava no sábado e ela já tinha sumido. Só mandava mensagem horas depois dizendo que estava com as amigas ou alguma desculpa vaga. Parei de pedir detalhes porque toda vez que perguntava, ela ficava na defensiva e agia como se eu estivesse interrogando. Por que você não confia em mim? Ela disparava, e eu recuava na hora. Manipulação clássica. Mas, naquela época, eu não via isso. E ela nunca fazia nada por mim. Nunca como eu fazia por ela. Eu planejava encontros especiais e ela dizia, que fofo, mas nunca retribuía o gesto. Quando eu estava estressado com o trabalho, porque meu chefe era um babaca completo, ela mandava mensagem, estou aqui para você, mas nunca realmente aparecia. Quando meu pai ficou doente e teve que ser internado, ela preferiu ir a um brunch com as amigas em vez de me acompanhar, porque hospitais me assustam. Lembro de uma vez que passei quase um mês planejando o aniversário dela. Fiz reserva num restaurante chique que ela queria experimentar fazia tempo, comprei ingressos para a banda favorita dela, até combinei um esquema surpresa com as amigas dela. Gastei quase $1000, mas achei que valia a pena para vê-la feliz. Sabe o que ela fez no meu aniversário um mês depois? Comprou um vale-presente de $50 da Amazon e passou metade do jantar no celular, mandando mensagem para as amigas. Quando fiquei desapontado, ela teve a cara de pau de perguntar, o quê? Eu te dei um presente. Do jeito que falou, com aquela carinha de quem espera uma ovação de pé por lembrar que meu aniversário existia. E lá estava eu, segurando um vale-presente com o recibo digital ainda preso, mostrando que ela comprou aquilo naquela manhã. Muito atencioso, amor. A desigualdade no nosso relacionamento era absurda. Olhando para trás, se eu chegasse 10 minutos atrasado quando ela queria sair, ela ficava puta por horas. Mas ela podia sumir uma noite inteira sem aviso e eu tinha que aceitar numa boa. Se eu quisesse sair com meus amigos no sábado, precisava avisá-la com uma semana de antecedência. Ela, por outro lado, fazia planos com as amigas enquanto a gente estava no meio de alguma coisa e simplesmente ia embora. Comecei a notar outras coisas estranhas também. Como as noites das meninas sempre tinham vários caras nas fotos em que ela era marcada. Como ela sempre posicionava o celular longe de mim quando estava digitando.
Como ela se arrumava toda, maquiagem completa, roupa sexy, o pacote completo, para ir ao grupo de estudo. Como ela voltava para casa às 2 da manhã cheirando a álcool e perfume masculino que não era o meu. Eu comecei a sentir aquele nó no estômago toda vez que ela saía. Aquela sensação de que algo estava errado, mas eu continuava empurrando isso para baixo, me convencendo de que era paranoia minha. O que mais me irrita é que todos os meus amigos perceberam antes de mim. Meu amigo Kyle me puxou de lado num churrasco e perguntou: cara, você tá bem? A Melissa parece meio desligada disso tudo. E eu a defendi. Fiquei até com raiva dele, dizendo que ele não entendia nosso relacionamento. Minha irmã me disse na cara que a Melissa estava me usando como um caixa eletrônico. E eu parei de falar com ela por 2 semanas depois disso. Era o nível da minha negação. Eu estava bancando a vida inteira dessa mulher. Casa, comida, contas, até as mensalidades da faculdade dela. E ela me tratava como um colega de quarto inconveniente com quem precisava ser minimamente educada de vez em quando. E eu não via isso. Ou talvez não quisesse ver, porque enxergar a verdade significava admitir que eu tinha sido feito de trouxa. Que eu tinha investido 2 anos da minha vida, milhares de dólares e toda a minha energia emocional em um relacionamento que era uma farsa. É difícil aceitar isso, mas a realidade sempre dá um jeito de te acertar na cara. Um amigo uma vez me perguntou se o nosso relacionamento morreu de repente ou ao longo do tempo. A verdade? Foi os dois. Como um sapo em água fervendo lentamente. Eu não percebi que estava sendo cozido vivo até ser tarde demais. A Melissa sempre foi um pouco egoísta, mas por muito tempo eu não percebia porque ela ainda fazia o mínimo necessário num relacionamento. Ela ainda dizia eu te amo e ocasionalmente fazia algo legal por mim, desde que não desse muito trabalho. Ainda fingia que éramos um casal quando estávamos com outras pessoas. Mas, quando estávamos sozinhos, as coisas só pioravam. Então, os planos que fazíamos começaram a não significar nada para ela. Concordávamos em assistir a um filme na sexta-feira à noite, e quando a sexta chegava, de repente ela esquecia e fazia planos com as amigas. Quando eu a lembrava dos nossos planos, ela suspirava dramaticamente, como se eu fosse um peso na vida dela. Não podemos simplesmente fazer isso amanhã? Ela dizia, já vestida para sair. E quando estávamos juntos, o que estava se tornando raro, ela agia como se passar tempo comigo fosse uma obrigação chata que ela tinha que suportar. O tempo todo checando as horas, mexendo no celular ou comentando sobre o quanto ela estava perdendo em outro lugar. E sempre que eu a confrontava sobre essa atitude, ela me fazia duvidar da minha própria sanidade. Você está exagerando, isso tá tudo na sua cabeça, ou meu favorito, você está sendo controlador. E o tratamento de silêncio. Ela era mestre nisso. Se eu fizesse algo que a irritasse, não comprasse exatamente a marca do produto que ela queria, perguntasse por que ela chegou às 3 da manhã ou sugerisse que talvez ela ajudasse a pagar as compras. Ela simplesmente se fechava. Não falava comigo, não olhava na minha cara, agia como se eu nem estivesse no mesmo cômodo. Isso podia durar dias, e no final, eu acabava pedindo desculpas só para aquilo parar. Mesmo quando eu não tinha feito absolutamente nada de errado. Era exaustivo pra caralho. Minha saúde mental estava indo pro ralo. Eu não conseguia dormir, não conseguia me concentrar no trabalho e estava constantemente tenso, me perguntando qual versão dela eu encontraria em casa. Será que ela sequer estaria lá? Será que falaria comigo? Ou me daria o gelo por algum motivo invisível? Comecei a ter dores de cabeça de estresse que não passavam, perdi peso porque meu apetite sumiu, e meu desempenho no trabalho despencou. E isso só adicionava mais pressão, porque eu precisava daquele emprego para manter um teto sobre a cabeça dela e pagar o carro que estava no nome dela. No meio de tudo isso, ela só continuava pegando. Nunca perguntou se eu estava bem ou percebeu que eu estava desmoronando. Contanto que as contas estivessem pagas e ela pudesse fazer o que bem entendesse, eu poderia muito bem ser um fantasma. Foi aí que minha cabeça começou a trabalhar. A guerra interna começou. Eu comecei a me fazer as perguntas difíceis. Eu realmente ia continuar vivendo assim? Deixando alguém me sugar emocionalmente, mentalmente e financeiramente? Eu estava sendo fraco por ficar ou egoísta por pensar em sair? Por um tempo, eu lutei contra isso. Me convenci de que seria um babaca se saísse. Que relacionamentos exigem esforço, paciência, sacrifício. Mas até o homem mais forte só consegue carregar peso morto por um tempo antes de ser arrastado para o fundo. E eu estava cansado de me afogar. Já tinha me desligado mentalmente. Então comecei a pensar no plano de saída. Como sair sem incendiar tudo? Começar aos poucos. Me afastar devagar? Ou arrancar o band-aid e ir embora de uma vez? Será que ela sequer se importaria? Ou só o meu orgulho ficaria ferido? Eu não queria ser o cara que desistiu, mas também não ia ser o idiota que ficou em um jogo perdido. A verdade? Eu já estava metade fora.
Minha cabeça já tinha ido embora, só meu corpo ainda não tinha acompanhado. E então veio a noite que me empurrou o resto do caminho. Não foi um escândalo dramático. Não peguei ela no flagra, não teve briga, nem portas batendo. Embora, se eu tivesse que apostar, traição provavelmente fazia parte do pacote. Mas não. O que abriu meus olhos foi algo pequeno, simples, mas que doeu mais do que um tapa na cara. Foi o tipo de momento que não só machuca, mas deixa uma marca. Era uma sexta-feira e eu tinha trabalhado duro a semana inteira. Noites longas no escritório, finalizando um projeto enorme. Exausto, nem começava a descrever. Mas eu não ia simplesmente desabar no sofá como um cara derrotado. Não, eu tinha um último movimento a fazer. Não estava procurando tempo de qualidade. Eu queria virar o jogo, deixar claro, sem precisar dizer, que eu já estava mentalmente fora desse relacionamento. Entrei em casa por volta das 6, joguei as chaves no balcão e ouvi a música dela tocando alto no quarto. Já sabia o que aquilo significava. Ela estava se arrumando para sair de novo. Mais uma noite com as meninas, que, pelos posts do Instagram, também incluíam alguns caras aleatórios. Terceiro fim de semana seguido. Terceira vez que eu ia ficar sentado sozinho na minha própria casa, como um mero detalhe esquecido. Bati na porta uma vez e entrei. Lá estava ela, parada na frente do espelho, só de lingerie, passando maquiagem como se fosse entrar em uma passarela. Normalmente, eu teria parado para admirar a cena. Mas não naquela noite. Naquela noite, eu não estava ali para admirar nada. Ei, falei, meu tom casual, tranquilo. Só mais um cara querendo passar a noite em casa, certo? Pensei que a gente podia ficar em casa hoje, pedir comida, colocar um filme, só relaxar. Faz tempo que não temos uma noite só nossa. Ela nem sequer olhou para mim. Nem uma pausa, nem um sobressalto. Só continuou passando o rímel, como se eu não estivesse ali. Não posso. Prometi para as meninas que ia encontrar elas na casa da Ashley. Depois, vamos para aquele clube novo no centro. Sempre as meninas. Engraçado como as meninas tinham mais amigos homens nas fotos do Instagram do que uma fraternidade inteira. Mantive minha voz calma, minha postura relaxada, encostado na porta como se tivesse todo o tempo do mundo. Achei que talvez você quisesse aproveitar a noite comigo. Mal nos cruzamos essa semana. Eu chego em casa e você ou já saiu ou está saindo. Ela finalmente me olhou pelo espelho, um olhar impaciente nos olhos. Não é minha culpa se você trabalha tanto. E ali estava. Aquela cutucada. Ela sabia por que eu trabalhava tanto. Para manter essa casa. Para pagar a faculdade dela, o carro, as contas. Ela nem sequer reconheceu que tudo o que tinha era porque eu estava me matando de trabalhar. Mas claro, vamos jogar isso de volta na minha cara. Assenti devagar, deixando o silêncio pairar por um segundo. Então, disse, em relacionamentos também exigem esforço. Achei que talvez devêssemos reservar um tempo para isso. Foi quando ela se virou, com a máscara de cílios na mão, como se eu fosse apenas um incômodo na noite dela. E então ela soltou a frase que selou tudo. Você não é minha prioridade agora, tá bom? Tenho outras coisas acontecendo. O jeito que ela jogou essas palavras para mim, com a maior casualidade, como se estivesse me avisando que o leite tinha acabado enquanto passava rímel, provavelmente para que algum outro cara apreciasse, foi um verdadeiro espetáculo de desrespeito. Uma aula completa de como destruir um relacionamento em menos de 10 palavras. 2 anos reduzidos a uma única frase. Uma relação inteira resumida ao fato de que eu nem figurava na lista de prioridades dela. Não me movi, não disse nada por um momento. Apenas fiquei ali parado, deixando aquilo se assentar, deixando ela sentir o peso do silêncio de alguém que já parou de se importar. O que você acabou de dizer? Perguntei, não porque não tinha ouvido, mas porque queria que ela ouvisse de novo. Queria que ela realmente pensasse no que tinha acabado de jogar na minha cara. Ela suspirou, voltando a se olhar no espelho, a voz carregada com aquele mesmo tom de desprezo casual. Não dramatiza. Já tenho planos. A gente pode sair amanhã ou sei lá. E foi isso. O momento. O último prego no caixão. Depois de tudo que eu fiz, depois de todas as vezes que coloquei ela em primeiro lugar, eu não passava de um detalhe irrelevante. Eu era um tapa-buraco. Um caixa eletrônico com batimentos cardíacos. Não gritei, não discuti. Isso seria dar crédito demais para ela. Apenas fiquei ali, observando seu reflexo, me perguntando como deixei isso chegar tão longe. Como permiti que ela pensasse que poderia me pisotear e que eu continuaria aceitando. Mas aquela foi a última vez que ela falou comigo como se eu não fosse nada. Vai se divertir, falei, a voz firme, calma. E eu falava sério. Vai lá, Melissa. Aproveita enquanto pode.
Porque o homem que está na sua frente já não está mais aqui. Vou sim, ela respondeu, sem nem notar o tom na minha voz. Ela só continuou passando a maquiagem, como se estivéssemos falando sobre o tempo, e não sobre o fim do nosso relacionamento. Saiu uns 20 minutos depois. Nem se despediu direito, só gritou até mais e bateu a porta ao sair. Fiquei na cozinha, ouvindo o carro sair da garagem, sentindo um estranho senso de paz tomar conta de mim. Como se, finalmente, algo tivesse se encaixado. Peguei um refrigerante, sentei no sofá e comecei a pensar, revivendo os últimos meses na minha cabeça. Todas as vezes que ela me ignorou, todas as noites das garotas que misteriosamente incluíam caras que eu nunca conheci. Todas as vezes que me senti um figurante no meu próprio relacionamento. Peguei o celular e comecei a rolar nossas mensagens. Foi revelador. Páginas e páginas de eu checando como ela estava, perguntando sobre o dia dela, dizendo que sentia falta dela, tentando fazer planos. As respostas dela eram sempre curtas, muitas vezes horas depois, frequentemente cancelando ou mudando os planos. Eu mandava textos longos quando ela passava por algo difícil, oferecendo apoio e amor. Ela respondia com X ou um emoji de joinha. Estava tudo ali, preto no branco. A prova de que ela nunca se importou sempre esteve no meu bolso. Frustrado, bloqueei o celular e o joguei no sofá. Mas o tédio me puxou de volta. Abri o Instagram sem pensar, rolando os stories, tentando anestesiar a frustração que queimava sob minha pele. Vi uma amiga da Melissa postando vídeos da noite delas. Luzes fracas, música alta, gente rindo, bebendo, dançando. O caos de uma boate. Meu dedo pairou sobre a tela por um segundo antes de eu deslizar para cima e mandar uma mensagem casual. A Melissa tá se divertindo? Perguntei. Sem emoção, sem tom de acusação. Minutos depois, a amiga respondeu. Sim, ela tá ótima. Se divertindo muito hoje. Beleza. Deixei no vácuo. E então veio o próximo story. E lá estava ela. Melissa na pista de dança, se esfregando em um cara com a camisa meio aberta, os músculos à mostra. Ela estava rindo, os braços ao redor do pescoço dele, como se não tivesse namorado. Como se não tivesse alguém pagando as contas dela, cobrindo a faculdade, mantendo um teto sobre a cabeça dela. E foi ali que a chavinha virou. Bloqueei o celular, joguei na mesa de centro e me recostei, deixando tudo afundar na minha mente. Não ia discutir, não ia explodir o telefone dela, não ia fazer um escândalo. Qual seria o sentido? Ela já tinha feito a escolha dela muito antes daquela noite. Só faltava eu fazer a minha. Cerca de 1 hora depois, ouvi a chave na porta. Ela entrou tropeçando, rindo de algo no celular, sem um pingo de preocupação no mundo. Nem percebeu que eu estava ali sentado na penumbra. Se divertiu? Perguntei, a voz calma, firme. Ela deu um salto, quase derrubando a bolsa. Jesus, você me assustou, riu, mas era forçado. Ela estava um caco. Maquiagem borrada, cabelo bagunçado. Por que tá sentado no escuro feito um psicopata? Dei de ombros. Só pensando. Ela começou a andar para o quarto, já me dispensando como sempre fazia, jogando palavras por cima do ombro. Apenas observei, relaxado no sofá, braços apoiados nas costas, tranquilo. Engraçado como é fácil perder o respeito por alguém, comentei. Não foi um ataque, só um fato. Ela parou e olhou para trás. O que isso quer dizer? Não me movi, nem pisquei. Nada. Só uma observação. Ela suspirou, impaciente. Dá pra não fazer isso agora? Tô cansada, tô bêbada e só quero dormir. Aposto que sim, respondi, levantando-me. Minha voz ainda calma, mas afiada. Tanto exercício de cardio deve ser cansativo. Ela congelou. Piscou, confusa. Do que você tá falando? Sorri. Você sabe do que estou falando, Melissa. Ela abriu a boca, pronta para mentir. Eu vi isso no rosto dela. Pronta para dizer, foi só uma brincadeira, ele é só um amigo. Mas eu não dei a chance. Não precisava das desculpas dela. Não precisava das lágrimas falsas ou dos pedidos de desculpa fracos. Eu já estava fora do jogo. Não estou com paciência para histórias, disse friamente. Vai dormir. Ela hesitou, como se estivesse esperando que eu começasse uma briga porque sabia que estava fazendo algo errado lá fora, mas isso não ia acontecer. Ela não merecia mais essa energia. Ela não valia a pena. Depois daquela noite, eu não apenas parei de me importar. Eu cortei o laço de vez. Fui para o modo fantasma total dentro da minha própria casa. Não ia desperdiçar energia com alguém que já tinha me mostrado exatamente onde eu estava na hierarquia da vida dela. Mensagens durante o dia? Mortas.
Perguntar sobre as aulas dela? Acabou. Comprar os lanches favoritos dela, fazer o jantar, dobrar as roupas? Terminado. Perguntar para onde ela estava indo ou quando voltaria? Para quê? Se eu não era a prioridade dela, ela com certeza não seria a minha. Ela não merecia mais aquela versão de mim. Mas eu não parei por aí. Comecei a cortar os fios que a ligavam à vida que eu estava bancando. Entrei em todas as contas. Seguro do carro, conta do celular, serviços de streaming. Acabou. Cortei tudo. Sem mais passe livre bancado por mim. Não ia mais pagar pelas saídas dela, pelos Ubers bêbados ou pelas compras intermináveis enquanto ela agia como solteira em público e me tratava como uma opção esquecida em particular. As mensalidades da faculdade? Canceladas. Ela queria independência? E ia ter. No começo, ela nem percebeu, ocupada demais com a própria vida para notar que seu mordomo pessoal e caixa eletrônico tinham saído de serviço. Mas depois de uma semana, ela sentiu a diferença. Percebeu que o homem que um dia colocou no centro do universo tinha parado de orbitar ao redor dela. Os olhares que ela me dava eram sutis no começo, confusos, testando, como se estivesse tentando descobrir o que estava errado, mas sem conseguir apontar exatamente o que. Você está quieta ultimamente, disse uma noite, sentada no canto do sofá, os olhos alternando entre mim e o celular. Eu dei de ombros, sem nem levantar a cabeça. Estou. Sim. Alguma coisa errada? Deixei o silêncio pairar antes de finalmente olhar para ela, calmo, indiferente. Nada que importe para você. As sobrancelhas dela se franziram. O que isso quer dizer? Inclinei a cabeça, com um leve sorriso de canto. Significa exatamente o que parece. Se não é sua prioridade, por que você se importaria? Os olhos dela se arregalaram quando a ficha caiu. Eu estava jogando as próprias palavras dela de volta, e aquilo atingiu mais forte do que esperava. Você ainda está chateado com isso? Foi só um comentário. Eu não quis dizer isso. Claro, respondi, me levantando. O que você disser? E simplesmente saí do cômodo, completamente despreocupado, deixando-a ali, confusa e desconfortável no silêncio. Nos dias seguintes, continuei a pressão. Ou melhor, aliviei a pressão. Eu simplesmente estava ausente. Fisicamente presente, mas mentalmente desligado. Ela tentava puxar conversa e eu dava respostas curtas e frias. Ela sugeria que saíssemos, e eu apenas dava de ombros. Não. Ocupado. Ela perguntava se eu estava bravo, e eu respondia. Não, só respeitando suas prioridades. E quando finalmente percebeu que a conta do celular não foi paga, que a seguradora do carro ligou para ela em vez de mim, que não conseguia mais acessar o Netflix porque não era mais a conta dela, ela não disse nada de imediato. Apenas ficou quieta. Confusa. Aquela confusão que surge quando alguém percebe que a rede de segurança que tomava como garantida desapareceu. Assistir aquilo era quase divertido. A confusão virou frustração. A frustração virou desespero. Ela não estava acostumada a ser ignorada, não estava acostumada a não ser o centro do meu mundo. E quanto mais eu me afastava, mais ela tentava se aproximar. Enquanto isso, eu focava em mim. Ia para a academia todos os dias depois do trabalho. Não porque queria ficar bem para ela, mas porque eu estava cansado de parecer que me importava. Voltei a sair com meus amigos, aqueles que ela chamava de chatos porque não se encaixavam no joguinho social dela. Voltei para os meus hobbies, passava as noites fazendo o que eu queria. Pela primeira vez, eu não estava vivendo para ela. Eu estava vivendo para mim. E, cara, como isso era bom. Então, como um relógio, ela começou a tentar. Chegava em casa mais cedo, trazia minha comida favorita, perguntava sobre meu dia e realmente esperava a resposta. Dava pequenos elogios, tentava se aconchegar no sofá comigo. Mas era tarde demais. Eu já tinha visto o suficiente, ouvido o suficiente. Ela só estava tentando recuperar o terreno perdido, e eu não jogava mais nesse campo. Mas deixei ela continuar tentando. Deixei ela suar. Deixei ela sentir como era estender a mão para alguém que não retribuía. Uma noite, ela desabou. Veio até mim com lágrimas nos olhos, a voz tremendo como se fosse a vítima. Eu não entendo o que está acontecendo, disse. Por que você está sendo assim? Mantive minha expressão fria. Você deixou bem claro, Melissa. Eu não sou sua prioridade. Ela engoliu em seco. Mas isso não é justo. Eu disse uma coisa, uma única vez, e você está me punindo por isso? Eu ri. Não porque era engraçado, mas porque era patético. Uma única coisa, Melissa. Você me mostrou que eu não era sua prioridade por meses. Cada vez que me ignorava.
Cada vez que se aproveitava de mim. Cada vez que me tratava como se eu fosse apenas parte do cenário. Dei um passo à frente, minha voz baixa e definitiva. Eu paguei por essa casa. Pelo seu carro. Pela comida que você come. Pelas contas que mantêm essa casa funcionando. Pela sua faculdade. E tudo que recebi em troca? Você não é minha prioridade. Pois bem. Mensagem recebida, alta e clara. Ela quebrou. As lágrimas vieram rápido, bagunçadas, como sempre acontecia quando ela percebia que estava perdendo o controle. Eu não quis dizer desse jeito, chorou, a voz trêmula. Eu estava estressada. Eu não estava pensando. Eu te amo. Mas eu não estava comprando essa história. Fiquei ali, vendo ela se desfazer, e não senti nada. Apenas uma frieza clara como gelo. Ela podia chorar rios, mas eu não ia me afogar neles de novo. Naquele momento, meu plano se encaixou perfeitamente. Eu não ia discutir. Ia deixar ela chorar, pensar que ainda tinha tempo para consertar as coisas. E então, eu desapareceria. Silencioso. Limpo. Ela não valia o drama. Ela queria que eu fosse apenas uma opção? Eu mostraria como é quando essa opção simplesmente desaparece. No dia seguinte, acordei às 5 da manhã, peguei o essencial e fui embora enquanto ela ainda dormia. Ao amanhecer, eu já tinha sumido. Sem bilhete, sem explicação. Apenas uma mensagem. Não precisa mais se preocupar em me ter como prioridade. Eu fui embora e desapareci. Ela explodiu meu celular com chamadas, mensagens. Não atendi. Não respondi. O silêncio é de ouro. E estava na hora dela aprender isso. Sim, você fez. Podemos tentar de novo? Eu vou te provar. Agora você é minha prioridade. Prioridade? Perguntei, inclinando a cabeça como se estivesse genuinamente confuso. Do que você está falando? Melissa. Você deixou de estar no meu radar há muito tempo. Eu nem me lembro como é se importar. Ela desabou em lágrimas, implorando, jogando promessas vazias de que seria diferente, que mudaria. Mas eu? Senti que o peso já tinha sido tirado de mim, e ela era a única ainda se agarrando a ele. Você deveria ir, disse, minha voz calma, quase entediada. Não há nada para você aqui. Não mais. Fechei a porta. O choro dela do outro lado. Não era mais meu problema. E, cara, aquilo foi bom. Libertador. Como se eu tivesse largado um peso que nem sabia que estava carregando. Algumas semanas depois, conheci aquela mulher incrível. Uma de verdade. Autêntica, atenciosa. Ela realmente sabe como ser uma parceira. Diz que sou uma prioridade e prova isso todos os dias. Mudou tudo. A notícia se espalhou. Melissa soube. Ela surtou. Começou a aparecer nos lugares onde eu poderia estar, me mandava mensagens de números aleatórios depois que bloqueei o antigo. Desespero fica mal em qualquer um. Eu ignorei. Já tinha terminado os joguinhos dela. A última coisa que eu vi foi que ela largou a faculdade e voltou para casa. A vida dela um desastre, a minha melhor do que nunca. Engraçado como as coisas funcionam. Ela achou que eu era substituível. No fim, era ela. E agora, ela tem que conviver com isso. As pessoas perguntam se eu me arrependo, se já pensei em procurá-la. Não. Sair foi a melhor decisão que já tomei. Porque quando alguém te mostra que não se importa, acredite. E tenha certeza de que essa pessoa nunca mais será seu problema.